Vamos conversar agora com o Thiago Pavinato. Thiago, nós tivemos já o resultado nacional, temos perspectivas agora, a discussão nossa é sobre perspectivas para o Brasil com a realidade que está posta nas urnas agora. Olha, Piotr, retomando aquilo que eu já vinha dizendo aqui desde o meu primeiro comentário hoje, e para ser mais pontual, né, sobre o discurso do Arthur Lira, é um discurso que me causa um pouco de espécie por uma hipocrisia que se mostra em dois pontos principais. Primeiro é a questão dele, o Arthur Lira, ser o grande artífice daquilo que o Brasil hoje conhece como orçamento secreto, que é uma imposição sua, que passou por cima do veto do presidente, candidato derrotado nesta noite de domingo, e que em todos os momentos dessa campanha foi colado como se esse orçamento do Lira fosse um orçamento do Jair Bolsonaro. O segundo aspecto, essa louvação da democracia que ele fez em seu discurso, é mais um capítulo de hipocrisia da maioria daqueles que representam o povo brasileiro no Congresso Nacional. Nós devemos lembrar aqui desse episódio, dessas polêmicas que envolveram as campanhas, parte da imprensa e o Poder Judiciário brasileiro. O Poder Judiciário brasileiro, que é o mais representativo e o mais poderoso dos poderes, seria o único poder da República que poderia dialogar e chegar a um meio termo numa disputa dessa entre poderes. É o único poder que poderia chegar até a chefia do Poder Judiciário e tentar chegar a esclarecimentos que faltaram nessa guerra de narrativas durante o segundo turno destas eleições que se encerra hoje. Muito pelo contrário, a única fala que eu ouvi do Congresso no meio desta verdadeira crise institucional dos poderes da República foi a seguinte fala: se o STF cortar o nosso orçamento, nós cortaremos o deles. Ou seja, as favas com a democracia, as favas com os meus representados, eu estou preocupado com o meu orçamento, mesmo que para mantê-lo, a democracia ela deva ser ferida de morte. Então, esse posicionamento, por mais liso, por mais probo, por mais ético, educado, polido que tenha sido, é um comportamento que não condiz com a realidade do nosso Congresso Nacional, em especial do Arthur Lira. Até porque nós devemos lembrar que, enquanto nós não tivermos garantida a plena liberdade de expressão neste país, é grande o risco de nós vivermos algo parecido com um proto-regime autoritário, porque regimes autoritários somente se instalam nos países ou em qualquer lugar deste mundo a partir do momento em que existe o controle de informação. E o Congresso Nacional, sob o comando de Arthur Lira, não fez absolutamente nada em prol da liberdade de expressão neste segundo turno. Paulo Figueiredo, deixa eu te trazer para o debate aqui. A gente teve aí a manifestação do presidente da Câmara. Eu vou repetir aqui talvez as duas coisas mais importantes, além de querer que o novo eleito produza mais, traga mais saúde, educação, enfim, o que é esperado, obviamente, é o mínimo que se pode fazer, mas ele falou em não perseguição a quem perdeu e reconhecimento da vontade soberana das urnas. Os dois pontos aí que não são antagônicos, mas que podem trazer reações de um e de outro lado. Vamos tratar desses dois temas então, Piotr. Só o fato de nós termos um presidente da Câmara pedindo que não haja revanchismo
fazendo um pedido desse no seu primeiro discurso, que não haja perseguição aos bolsonaristas, que é o que ele está dizendo, só o fato de nós termos um presidente da Câmara colocando isso como ponto central do seu primeiro discurso depois das eleições, já mostra o estado das coisas no Brasil. Ora, ele está vendo o que eu estou vendo. Essa perseguição, ela é inexorável. É um pedido de misericórdia que está fazendo o presidente da Câmara nesse momento. Agora, em relação ao segundo ponto, que é sobre a vontade da maioria, democracia, isso aqui nos Estados Unidos a gente chama de dilema madisoniano. A democracia ela existe para duas coisas: para preservar a vontade da maioria, mas também os direitos da minoria. E eu não creio que a população que se encaixa agora como minoria vai aceitar completamente o resultado de um pleito conduzido sem transparência, com um TSE que fez de tudo para que nós tivéssemos um sistema inauditável, com favorecimento de um dos candidatos nas decisões judiciais de forma inédita, sem precedentes na nossa República, sem precedentes, com regras novas que só valeram para Jair Bolsonaro, desde até onde ele poderia fazer live, até o que ele poderia utilizar no seu papel de presidente durante a sua campanha. Nós tivemos uma censura inédita na história democrática do Brasil, para que a imprensa pudesse expor fatos à população. Reparem, fatos expostos à população eram censurados, não só nas redes sociais e nas campanhas, mas inclusive na imprensa. Aqui, na nossa emissora, eram censurados para a população com chamados de risco de desordem informacional. Ora, centenas de milhares de inserções de rádios a menos que o TSE sequer se dignou a observar. Eu não creio que essa chamada minoria vá aceitar completamente isso. Porque as eleições não foram. Eu não falo aqui nem sobre questão da estranheza que a forma como os números se apresentaram pode causar. De novo, não acho que seja o momento ainda de falar sobre isso. Mas com a isonomia da disputa. E eu falo isso, até me aproveitando do exemplo que o meu querido Roberto Mota, nosso comentarista, acabou de utilizar aqui, o exemplo dos Estados Unidos, onde, numa eleição carente de legitimidade, hoje, todas as pesquisas mostram que cerca de metade dos americanos e 70% dos republicanos acham que o presidente dos Estados Unidos não foi eleito de forma legítima, de forma justa. Não disputou a eleição, eles chamam aqui de fair and square, que significa de forma justa. Então, chega a ser impressionante a forma como o Brasil copia os Estados Unidos. Eu sei que eu falo muito sobre isso, mas às vezes chega a irritar até mesmo a mim. Lula, neste momento, é presidente eleito do Brasil, mas eu posso garantir a você, Piotr, que uma parcela enorme do povo brasileiro não acredita que essas eleições tenham sido disputadas de forma legítima e isonômica. Então, como é que nos Estados Unidos você tem alguns mecanismos? Roberto Mota também trouxe bem. Você tem aqui eleições de 2 em 2 anos que você renova a parte do Congresso. O que está acontecendo aqui nesse momento? As eleições são na terça-feira da semana que vem. Eleições importantíssimas para o mundo inteiro. Sim. Tudo indica que os americanos vão dar imensa maioria no Congresso para republicanos, para reparar o que aconteceu, arrependidos do que aconteceu, vão dar imensa maioria para republicanos na Câmara, maioria no Senado, maioria nos estados governados por republicanos. Agora, o Brasil não tem esses mecanismos de correção. O Brasil não tem. O Brasil agora só tem eleição daqui a 4 anos, tanto para o Congresso quanto para a presidência. Então, é um país muito mais difícil de ser pacificado e com instituições muito mais frágeis do que as instituições americanas. Reparem, as duas preocupações trazidas pelo presidente da Câmara sinalizam a fragilidade do Brasil e da democracia brasileira nesse momento. Bom, observação feita aí pelo Paulo justamente sobre o porquê dessa citação de Arthur Lira e, obviamente, a gravidade disso ou não, dependendo do ponto de vista, mas importante esse pensamento.